É isso aí, gente. Avante! Sejam todos muito bem-vindos. Se eu não te vi no espaço de conexão, que legal que você está aqui. Deixar o muito obrigado também para aqueles que nos acompanham pela transmissão, aqueles que nos acompanham talvez pela primeira vez aqui no auditório. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Tony Stark. Brincadeira. Não podia perder a oportunidade. E se você ficou com um ponto de interrogação, talvez na transmissão, ou até mesmo aqui entre nós, é uma deixa perfeita para eu te convidar a acessar o nosso canal no YouTube. Não tem nenhuma montagem lá do pastor de Homem de Ferro, não é isso, mas o pastor João, ele trouxe uma mensagem no último domingo, e ele fez uma ilustração aqui, junto com a equipe de voluntários da Multi, enfim. Mas fica a dica, você pode encontrar as mensagens da série Avante lá no nosso canal do YouTube, e outras mensagens de outras séries que podem te ajudar a viver e a compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. E só para não deixar um clima meio estranho com o pessoal da transmissão, se você não me conhece, meu nome é Thiago Correia, sou um dos pastores dessa casa, um dos vingadores dessa casa. Parei, chega. E é um privilégio celebrar com vocês, é um privilégio ouvir vocês cantando e a gente participar desse momento, exaltando o nome de Jesus, e eu poder ministrar a palavra essa noite. Nesse mês de março a gente está então desenvolvendo essa série intitulada de Avante. Nós temos conversado sobre a visão de Deus para nós, que pode gerar um movimento intencional nas nossas vidas, para que um legado relevante possa ser colhido não por nós, mas por aqueles que estão ao nosso entorno e também adiante de nós, pessoas que a gente sequer conheceu ainda, mas que em algum momento podem experimentar os resultados da nossa vida, da nossa fé, do nosso movimento de avanço. E durante essa série a gente tem sido encorajado e desafiado a avançar de uma maneira consciente e intencional. A gente tem pensado sobre a visão e a vontade de Deus para as nossas vidas e para os nossos relacionamentos, e a gente crê que a visão de Deus para nós, revelada na Bíblia, é a visão que vale a pena ser vivida e compartilhada, experimentada. E não apenas isso, é a visão dele que pode fundamentar as nossas decisões no aspecto interno, no aspecto consciente da nossa existência. A gente tem olhado para histórias de pessoas improváveis, que de fato viveram e compartilharam a fé, independente das circunstâncias que estavam à sua volta. E a gente tem conversado sobre esse tipo de vida. A gente tem olhado para essas histórias do Antigo Testamento e desejado aprender com elas. Sabe, a gente quer viver uma vida significativa. Tem alguém que quer viver uma vida significativa? Cara, eu quero viver uma vida significativa, eu quero honrar a Deus com a minha vida, cada batida do meu coração. Eu quero que a minha vida possa servir para promover impactos significativos na Laura, nos filhos da Laura, nas filhas da Laura talvez, nos netos dela e nas próximas gerações. E a gente tem visto durante essa série Avante que a Bíblia apresenta muitas histórias no Antigo Testamento que são extraordinárias, histórias de gente comum, homens e mulheres improváveis, que num futuro próximo do tempo que eles viveram, eles foram considerados como heróis e heroínas da fé. E aí, a gente viu a história de alguns homens até agora, que foram bem-sucedidos nesse sentido. Não simplesmente num sentido de sucesso mensurável pelas conquistas, mas um tipo de sucesso que está relacionado diretamente com a relação que esses homens e que essas mulheres, como nós vamos ver hoje, tinham com Deus. A gente tem pensado sobre, principalmente, a relação, a forma como esses homens se relacionavam com Deus, como essas mulheres se relacionavam com Deus, e como então eles faziam uma interpretação da realidade ao entorno deles, para que as decisões pudessem ser tomadas e fossem convicções vivas. A gente tem pensado muito sobre essa relação de que avançar na direção de Deus, na direção da vontade de Deus, depende de confiar no caráter de Deus e na visão de Deus para as nossas vidas. E eu queria compartilhar um texto com você muito especial, que deve despertar o nosso coração para essa perspectiva. Isaías 55, 8-9 diz o seguinte: os meus pensamentos, Deus, perspectiva divina, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus pensamentos, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra,
Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Em outras palavras, nós costumamos ver um palmo na nossa frente. E às vezes a gente se confunde porque a nossa visão, a nossa perspectiva, não só é limitada, como ela também está distorcida por conta do pecado. Nosso coração é enganoso. Mas a boa notícia é que Deus, em Isaías 55, revela que Ele não tem essa visão incompleta ou distorcida. Os pensamentos de Deus são mais elevados, a perspectiva dele é mais alta que a nossa perspectiva. É como se Deus visse a nossa história num tabuleiro e Ele tivesse todas as informações de todas as peças, de cada movimento que nós precisamos fazer se queremos avançar na direção dele e da vontade dele. Para pensar um pouquinho nisso. Os pensamentos de Deus, a forma de Deus de pensar não é a sua forma de pensar, não é a minha forma de pensar. A perspectiva de Deus é muito mais ampla do que a sua perspectiva, do que a minha perspectiva. E é por isso que a gente tem enfatizado a cada domingo que o objetivo, a oportunidade de uma série como essa, olhando para histórias do Antigo Testamento, não é para te oferecer algumas promessas superficiais ou te encorajar a tentar replicar o que esses homens e essas mulheres viveram. Dar um Ctrl+C, Ctrl+V, pegar uma inspiração, uma mandinga gospel, sei lá, pegar uma fórmula e tentar experimentar o que eles experimentaram, viver o que eles viveram fora de um contexto. Não é isso. Pelo contrário, essa série tem sido uma fonte de aprendizado para a gente enxergar a forma como esses homens e essas mulheres se relacionavam com Deus. Enxergar como eles confiavam em Deus e na visão que Deus tinha para eles. E como eles interpretavam a realidade, estabeleciam decisões dentro do contexto que eles estavam inseridos. E a gente está desejando isso, ser uma igreja que sabe avançar, não dando Ctrl+C, Ctrl+V, num conselho aleatório espiritual, mas gente que está tendo a mente renovada, transformada e que sabe pensar, sabe olhar para a realidade, mensurar a realidade pela palavra de Deus e estabelecer decisões conscientes. A gente tem pensado sobre isso, convicções vivas. Não é uma espiritualidade cega, uma reprodução cega. Convicções vivas, gente, que podem fazer com que a gente aprenda a jogar. Uma jogada de cada vez, viver um passo de cada vez. E a gente tem considerado tudo isso. Esse é o contexto da nossa série. A gente encontrou na metáfora do xadrez uma maneira muito legal de tornar esse conceito mais concreto, mais próximo da nossa realidade e das nossas aplicações. A cada encontro a gente traga o xadrez como uma ilustração, uma regra do xadrez, uma peça do xadrez para ajudar a gente a transportar o que nós estamos aprendendo para a vida prática. E se tem alguma coisa que todos nós podemos concordar, assim como no xadrez, em muitos momentos a nossa vida, ela apresenta para nós um cenário extremamente desafiador, nós somos pressionados, momentos em que a gente se sente cercado e que a gente está olhando só um palmo na nossa frente e nós não sabemos se tem um próximo passo ou qual é o próximo passo. A gente se sente muitas vezes cercado, principalmente quando nós temos o desejo de avançar, de seguir adiante, de recomeçar, enfim, nós muitas vezes nos pegamos como num jogo de xadrez. Quem joga xadrez? Tem alguns nerds aí. No xadrez tem um conceito, inclusive, muito parecido com o que eu estou tentando descrever aqui. Zugzwang. Não estou falando em línguas. Zugzwang. Zugzwang é um conceito no xadrez que ele serve para tentar explicar um cenário, um momento crítico da partida, em que o jogador reconhece que ele não tem mais opções de avançar. Ele já moveu várias peças, a partida se desenvolveu, e todas as peças que ele poderia mover, ele já moveu, e ele está pensando assim, cara, e agora? O próximo movimento é meu, e não importa o que eu faça, ou vai ser inútil, não vai ter resultado, ou eu vou sair no prejuízo e vou perder uma peça. Mesmo depois de muito avanço, talvez considerando alguém que entenda de xadrez, que inicia uma partida com várias jogadas em mente, já planejando, arquitetando todos os movimentos. Pensar nesse cenário é muito interessante, porque por mais que a gente planeje as coisas, a palavra final vem de quem? De Deus. E a vida às vezes é imprevisível para nós.
Mesmo depois de tantas jogadas, nesse cenário, parece que nada se concretizou. Parece que todo o movimento foi em vão. E aí você tem não um checkmate, mas um zugzwang. E aí, todo o movimento passa a ser inútil ou um risco de perder uma peça. E nesse contexto, o jogador ele não pode simplesmente avançar. Ele precisa aprender a retroceder. Estão comigo? Nesse momento da partida, quando ele se sente cercado e ele percebe que não tem mais o que fazer, ele precisa entender que existe uma necessidade de recuar, de retroceder estrategicamente para reposicionar as peças. Margem para reorganizar o jogo. Agora, pensando na nossa vida, esse conceito se aplica de várias maneiras para nós, para todos nós. Às vezes avançar, para a gente é um desejo tão profundo, nós temos metas, sonhos, e a gente está olhando sempre para frente. Quem já se perdeu sem GPS? Eu nunca me perdi, porque eu sou um homem responsável, eu sou um homem espiritual. Quem dera. A tentação quando a gente se perde é pensar que logo à frente nós vamos encontrar o caminho, então a gente vai avançando, vai avançando, vai avançando. E eu quero propor para vocês, nessa noite, que nós precisamos saber não só a hora de avançar, mas o momento ideal de retroceder. E como retroceder. Hoje a gente vai olhar para a história de 3 mulheres que experimentaram algo muito parecido que um zugzwang. Noemi, Ruth e Orfa. Uma história no Antigo Testamento que está totalmente conectada com a grande história de Deus, com Jesus, com o Novo Testamento. Inclusive, já fazendo uma propaganda, hoje nós vamos conversar sobre essas 3 mulheres, Noemi, Orfa e Ruth. E no próximo domingo nós vamos olhar para a história de Ruth e de Boaz, a sequência dessa mensagem de hoje. Então não perca, beleza? Essas mulheres, elas estavam diante de um cenário assim, em que avançar parecia não ser mais uma opção viável. Elas estavam dentro de um contexto que parecia não haver uma opção de um movimento plausível e efetivo. Não dava mais para andar para frente. E antes da gente olhar para esse texto, eu queria te dar um pouco de contexto, para você entender esse cenário de zugzwang que Noemi, Orfa e Ruth experimentaram. 4 grandes crises que estavam no contexto da história dessas mulheres, logo no início do livro de Ruth. O livro de Ruth tem 4 capítulos, dever de casa, leia o livro de Ruth. 4 capítulos, uma história incrível. E é uma pequena história, é um pequeno livro que está imerso numa realidade de uma grande crise, com 4 perspectivas. Primeira perspectiva é uma crise social, uma crise moral. Cada um seguia a sua própria liderança, seu próprio instinto, fazia o que lhe achava bem. E a gente está falando de uma época que no Antigo Testamento foi considerada a época dos juízes, porque quando o caos se estabelecia e as pessoas viravam as costas para Deus, Deus levantava juízes, juízas, homens e mulheres que colocavam ordem na casa e ajudavam a organizar as coisas de novo. E a crise no início da história de Noemi tem relação com a consequência do livro de Juízes. É uma crise social e moral absurda. Tinha uma crise econômica também. As coisas não iam bem, muita corrupção, muita violência, inflação, dólar lá em cima. Crise familiar. Muitas famílias em crise. A família de Noemi em crise. E crise espiritual. Todos os lados do povo de Israel, em Jerusalém. Se vocês me permitem, antes da gente avançar para o texto, eu fiz até algumas brincadeiras no início, mas eu acho que, considerando algumas conversas durante a semana, vale eu fazer uma retratação em relação à ilustração que o João trouxe no último domingo. Se você não estava por aqui, até para trazer contexto dessa retratação, eu trouxe a imagem. A gente se divertiu, a gente riu olhando para essa imagem, facilitou o nosso entendimento, mas eu acredito que é necessário uma retratação diante do contexto da nossa semana, porque eu sei que infelizmente algumas pessoas ficaram um pouco frustradas com essa ilustração e também se sentiram chateadas.
Sério, pastor? Sério. Tive alguns diálogos essa semana e se você olhar bem para essa imagem e pensar no contexto aqui da igreja, a gente acabou desconsiderando algo muito importante, faltou o Homem-Aranha. Nossa, todo mundo respirou agora, meu Deus! O Homem-Aranha também é um vingador, pastor! E esses diálogos aconteceram mesmo durante a semana. Cara, faltou o Homem-Aranha também é um amigo da vizinhança, mas ele é um vingador, faltou ele. E para a gente não perder a oportunidade e honrar o Homem-Aranha, a gente trouxe a nossa versão, a versão da multi do Homem-Aranha, o André. O André, se você não conhece ele, ele é literalmente o amigo da vizinhança. Eu lembro a primeira vez que você chegou aqui, cara. Você estava com um fone igualzinho do primeiro filme lá, você estava ouvindo uma música e você entrou lá na área ali da recepção, subiu para o espaço de conexão, veio para a celebração e desse ponto em diante Deus começou a trabalhar na sua vida e para além do amigo da vizinhança, você se tornou um amigo da comunidade, da igreja de Jesus. E eu queria honrar isso essa noite e eu queria pedir para vocês aplaudirem a vida do André, o nosso amigo da vizinhança. Meu Deus! Que susto, hein? Já pensou? O João não tem ideia. Ele vai começar a assistir a transmissão durante a semana para ver a mensagem. Ele vai ficar com o estômago gelado. Mas a ideia de trazer o Homem-Aranha é simplesmente para te ajudar a enxergar os blocos do início da história de Noemi, de Ruth e de Orfa. E aí eu fiz a minha versão do livro de Ruth. Noemi e Ruth de volta ao lar. No primeiro momento, Noemi tinha avançado junto com a família para Moabe. Tinham tentado avançar na direção que eles achavam melhor, tentando ganhar a vida, tentando resolver os problemas, tentando ganhar dinheiro, sabe? E eles saíram então da terra prometida. E essa saída foi uma queimada de largada, muito provavelmente porque, apesar de todo o caos que estava estabelecido, o caminho certo era o arrependimento. Era a nação se voltar para Deus mais uma vez. E a terra prometida não era só um lugar, era um símbolo do relacionamento do povo com Deus. E nesse processo todo, Noemi, ela então sai da casa dela de Moabe e ela volta para o lar dela, junto com Ruth. E Orfa, calma. E aí, nós temos a sequência da nossa trilogia. Noemi e Ruth, então, longe de casa. Porque elas saem da casa delas de Moabe e elas vão então para o lar, para Jerusalém, para a terra prometida. E a gente vai descobrir que esse retorno é sem volta para casa, porque Deus está agindo na história, certo? Eu preparei aqui o mapa das jogadas, a partir do movimento de Noemi junto com o esposo e com os filhos. Num primeiro momento tem fome na terra de Israel, crise pesada, a crise social. Conversei com vocês, ela gerou uma série de resultados e Deus tirou temporariamente a bênção, o favor dele sobre o povo de Israel. E cara, fome, pobreza, crise, confusão. E diante de tudo isso, então Noemi, junto com Elimeleque e os filhos, saem e avançam na direção de Moabe. Eles vão para Moabe tentar a vida. Quando eles chegam lá, passa um tempo que a gente não tem uma informação específica. E a gente descobre que o esposo de Noemi morreu. Elimeleque morre. Tragédia. Os filhos de Noemi encontram esposas lá em Moabe, o que ia contra a expectativa do povo de Israel. A vontade de Deus era para que os homens se casassem com mulheres que tivessem a mesma fé que eles. Então, eles estão num outro lugar e de fato parece que eles romperam com as tradições, com a visão de Deus também. Eles se casam com essas moabitas, com essas mulheres, Ruth e Orfa. Passa um tempo e os filhos de Noemi morrem. E aí ficam então 3 mulheres viúvas, sem perspectiva, não fazia sentido permanecer onde elas estavam, e elas não enxergavam possibilidade de avançar, de seguir em frente. E a gente vai ler então, Ruth, capítulo 1, dos versículos 6 a 16, se você tem Bíblia na sua casa, quiser abrir no celular, quiser acompanhar, nós vamos projetar o texto também. Ruth capítulo 1, versículos 6 a 16. Ruth capítulo 1, 6 a 16.
Olha o diálogo dessas 3 mulheres nesse contexto de Zugzwang. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo. Parece que Deus estava trabalhando lá em Jerusalém de novo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi, naquela situação em que ela sabia que não dava para permanecer nem avançar, ela pensa e ela se prepara para deixar Moabe. Ela parte então com as suas noras, elas eram uma família ainda. Ela parte com Ruth, com Orfa, e elas seguem para a terra de Judá. A uma certa altura, porém, Noemi disse às noras, você pode ler comigo a primeira palavra bem forte: voltem, voltem para a casa das suas mães, que o Senhor as recompense. Olha, vocês foram noras extraordinárias, vocês me amaram, amaram os meus filhos, olha, que o Senhor possa recompensar vocês, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Isso aqui era o símbolo do avanço esperado, da esperança talvez de Ruth e de Orfa se casar de novo, para que a descendência não ficasse encerrada diante daquela tragédia. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, Noemi, não, nós não vamos, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, lê comigo, voltem, voltem minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos, que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, de novo, voltem, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar essa noite e ter filhos, o que me aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Vocês vão ficar encalhadas, esperando? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês. E a perspectiva dela é, o próprio Deus, o próprio Senhor está contra mim. Posso abrir um parênteses na leitura? Apesar dessa mulher ter um relacionamento com Deus, apesar dessa mulher ser parte do povo de Israel, a amargura tinha acabado com a perspectiva dela. Conselho prático: independente de quem seja e de quanta boa intenção haja, não escute pessoas amarguradas. Ponto final. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olha a voz da amargura. Olha sua cunhada, ela voltou, ela acolheu o meu conselho, ela está avançando de novo, tem esperança para ela, vai ser melhor, lá tem uma zona de conforto, olha, avança junto com ela, volta lá para Moabe. Disse Noemi a Ruth, você deveria fazer o mesmo. A gente tem conversado exatamente sobre a necessidade da gente não dar Ctrl+C, Ctrl+V na experiência alheia das pessoas. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim, e a palavra dele deve ser o meio pelo qual a gente aprende a ler a nossa realidade e entender como aplicar as coisas para obedecer a Deus no nosso contexto. Ah, mas pastor, uma pessoa que teve uma experiência me disse para eu fazer a mesma coisa. Filtre pela palavra de Deus. Ruth respondeu, não insista comigo, eu não vou te deixar, eu não volto para a casa dos meus pais, aonde você for eu irei, onde você viver lá eu viverei, seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus, onde você morrer, ali eu morrerei e serei sepultada. Que o Senhor, olha o nível da promessa que ela está fazendo, não precisava fazer nada disso, que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Que contexto complexo. Se a gente parasse por aqui, e se a gente não tivesse todas as informações do livro de Ruth, talvez entre nós tenha pessoas que nunca chegaram a ler o livro de Ruth, ouvindo esse diálogo, pensando na situação dessas 3 mulheres, é muito provável que o seu coração se compadeça e você olhe para esse ponto da história como um fim, não de uma estação, um fim trágico, uma história trágica.
Será que tem esperança para essas duas mulheres? Orfa voltou para Moabe e fica lá então Ruth e Noemi num caminho de volta para Jerusalém. Que grande confusão, que grande tragédia. Não parece haver sentido mesmo permanecer do jeito que elas estavam e onde elas estavam. E não parece haver uma possibilidade plausível de seguir adiante. Parece que é como se fosse um tabuleiro mesmo. E nesse momento elas estão enxergando que o melhor a se fazer é aprender a retroceder. Você consegue concordar comigo que essas mulheres não estavam num momento qualquer? Talvez se você imaginasse essas mulheres como suas amigas ou como gente da sua família, se você estivesse lá, talvez o que você falaria para elas é: meu Deus, vocês estão retrocedendo, depois de tudo que vocês investiram, depois de tudo que vocês fizeram. Talvez você não falaria diretamente para elas, mas numa reunião em família você iria dizer assim: você viu o que aconteceu com essas mulheres? Agora é ladeira abaixo, agora é só retrocesso, não tem mais jeito. O cenário se parece muito com esse conceito do zugzwang do xadrez. E Noemi, ela percebe isso. E aí o versículo 6, o versículo 7 mostra para a gente que ela se prepara para retroceder, para voltar. Imagina que desafio dessa mulher se preparar, juntar as coisas e voltar de onde ela nunca deveria ter saído. Imagina o movimento de saída dela de lá numa época de caos. Talvez o que ela disse para as pessoas, o que talvez as pessoas disseram sobre ela, sobre Elimeleque: não, eles estão indo tentar a sorte na cidade grande, sei lá. Como seria retroceder sem a sorte, sem as conquistas, sem as posses, sem o marido, sem os filhos e com uma viúva junto dela? Mas ela decide isso. E quando a gente analisa a história dessas três mulheres, desse ponto em diante do texto, a gente vai perceber que a expressão voltar, retroceder, ela é enfatizada inúmeras vezes, ela tem muitas ocorrências num curto período de tempo. E a gente vê dois tipos de definição sobre voltar, dois tipos de definição sobre retroceder, que são importantes para a gente. A primeira definição é o retroceder como um movimento de virar as costas para Deus e para a sua vontade. Retroceder pode ser um movimento de virar as costas para Deus, ignorar a vontade de Deus e se mandar. Esse tipo de retrocesso, esse tipo de movimento de retorno, é um movimento que ele é incapaz de promover avanço. É incapaz de promover avanço no curto, no médio e no longo prazo. É um retrocesso que não agrada a Deus. No versículo 8, a gente vê claramente Orfa estabelecendo essa decisão: eu vou retroceder. E eu não vou retroceder para a casa dos meus pais, eu vou voltar para as minhas tradições, eu vou voltar para o tipo de espiritualidade que eu fui ensinada, eu vou voltar para os meus deuses. É como se a decisão de Orfa de retroceder, de voltar para o povo dela, escancarasse uma realidade interna dentro dessa mulher. É como se a realidade interna dessa mulher estivesse gritando e ela estivesse olhando para aquela realidade, para as circunstâncias temporárias, guarde isso, as circunstâncias temporárias que essa mulher experimentou, as frustrações temporárias que ela experimentou, se tornaram uma justificativa plausível para ela estabelecer decisões definitivas de se voltar contra Deus e abandonar o que Deus estava fazendo na vida daquela família. Guarda isso, circunstâncias temporárias às vezes se tornam justificativas para a gente tomar decisões definitivas. Às vezes a gente não tem paciência, a gente lê o jogo de um jeito completamente insuficiente, incompleto, distorcido, mas graças a Deus, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, são caminhos mais altos, mais elevados. E esse movimento de retroceder, essa primeira definição,
me lembra um texto do Novo Testamento, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39, diz o seguinte: e todos aqueles que eu aceito, na perspectiva de Deus, terão fé em mim e viverão. Mas, você pode ler comigo? Se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, nós temos fé e somos salvos. A gente não pode negar que existe um tipo de retrocesso, um movimento de retroceder que a Bíblia repreende e que escancara para nós o fato de que Deus não se agrada de quem retrocede. Dentro dessa primeira definição, aquele que retrocede não é aquele que talvez esteja numa situação de maturidade, que tem um pecado ou outro, que erra, que cai. Sabe por quê? Provérbios capítulo 26, eu não vou projetar, versículo 16, diz que aquele que tem um relacionamento com Deus, ainda que tropece 7 vezes, voltará a se levantar. Mas, quem não tem um relacionamento com Deus autêntico, basta só uma circunstância desfavorável para dar as costas e abandonar tudo que estava experimentando. Tem um tipo de retrocesso que não agrada a Deus e que não vai gerar um movimento, um reposicionamento para você avançar no médio e no longo prazo. Por outro lado, tem um outro movimento de retroceder descrito no texto que agrada a Deus e que faz sentido. A segunda definição é a seguinte: retroceder pode ser um movimento de voltar-se para Deus. Você pode ler comigo? Retroceder pode ser um movimento de voltar-se para Deus e sua vontade. E esse tipo de movimento, de retroceder, ele é capaz de promover avanço no médio e no longo prazo. Com Deus, andar para trás é andar para frente também. Isso é muito legal. E eu queria que você considerasse que às vezes, para avançar, o único movimento que faz sentido é retroceder. A própria definição de arrependimento, de conversão. O que é conversão? Você estava indo numa direção a milhão. Um monte de placa dizendo cuidado, 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 cuidado. Não chega ainda no Você está indo a milhão na direção errada. O que é conversão? Conversão é voltar-se, corrigir a rota, retroceder, pegar o retorno. E às vezes isso acaba com o nosso ego, principalmente de quem já tem fé em Jesus, que está indo a milhão, está construindo a vida, está investindo tempo, criando seus projetos, mas às vezes sem a bênção, sem o favor de Deus, numa direção completamente equivocada, e de repente dá PT. E aí nesse contexto, em que não dá mais para permanecer do jeito que está, nem avançar, retroceder, às vezes fere o ego. E Deus usa essas circunstâncias muitas vezes para nos quebrantar. Às vezes, para avançar, o único movimento que faz sentido, dependendo do contexto, é retroceder. Esse é o caso de Ruth, é o caso de Noemi. Noemi já tinha uma relação com Deus, mas ela volta atrás, porque ela tinha pegado um caminho, uma rota equivocada. No caso de Ruth, ela vai se voltar para Deus e ela vai estabelecer a fé em Deus, vai buscar abrigo nas sombras das asas de Yahvé, o Deus Criador. E pensa comigo, era uma decisão contraintuitiva. A decisão mais óbvia é: volta com a órfã para a casa dos seus pais, para a sua zona de conforto, volta para lá, para a sua espiritualidade. Deu tudo errado, cadê esse Deus? Olha só o que aconteceu. Volta para lá, é melhor. Isso era intuitivo. Contraintuitivo era ela saber que não haveria uma possibilidade, muito provavelmente, de casar de novo, de reiniciar a família, de ter descendência, e ela falar assim: não, eu vou voltar com a Noemi, eu vou para Jerusalém, eu vou colocar fé em Deus.
Isso é contraintuitivo, mas é o processo de retroceder que agrada a Deus e que gera um reposicionamento muitas vezes para que a gente possa voltar a avançar. E eu queria considerar com você a primeira aplicação. A primeira aplicação, ela depende do versículo 16. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la. Aonde você for, eu irei. Aonde você viver, lá eu viverei. E o seu povo será o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o quê? O meu Deus. O meu Deus. Retroceder faz sentido. Retroceder faz sentido quando está fundamentado na devoção a Deus. Essa é a primeira aplicação. Retroceder faz sentido quando esse retrocesso está fundamentado na decisão de se voltar para Deus, se voltar para a vontade de Deus. Pastor, eu não sei se eu sou uma pessoa devota. O que é devoção? Se retroceder pode agradar a Deus, se isso estiver fundamentado numa decisão de devoção, pastor, eu não tenho ideia do que você está falando. O que é devoção? Devoção é um apego fervoroso a algo ou a alguém. Um apego tal, um relacionamento tão profundo, que faz com que você estabeleça ordem na sua vida, uma liturgia na sua vida. O que é uma liturgia, pastor? Cara, a sequência da celebração, ela passa por uma liturgia, uma ordem. A gente começa cantando, adorando a Deus, celebrando, nós oramos, a gente vai se preparando, nós temos mensagem, nós tomamos decisões, celebramos a Deus, agradecemos a Deus depois da palavra ter alinhado nosso coração para adoração, e a gente volta para viver a semana, porque a gente está iniciando a semana junto. A devoção é um apego fervoroso que estabelece ordem na sua vida e disciplinas, sejam privadas ou públicas. A devoção afeta a sua vida, as suas decisões e os seus movimentos. E a questão não é se você é alguém devoto. A questão é a quem você é devoto ou ao que você é devoto. A que você é devoto. Todos nós somos devotos a muitas coisas. A nossa vida é estruturada com base em apegos fervorosos a muitas coisas. Tem gente que tem a vida organizada por um apego fervoroso ao Corinthians. Sofre o coitado, é difícil colocar ordem. Tem gente que tem um apego fervoroso à carreira, à profissão. E toma tudo quanto é rota para garantir que a sua vida vai seguir nos caminhos dos seus desejos, dos seus planos, das suas metas, mesmo que você tenha que sacrificar muita coisa no caminho. Devoção é isso, é um apego fervoroso que vai te colocar numa rota de estabelecer decisão, prioridade, disciplinas, ordem na sua vida. E a questão não é se a gente é devoto, mas a quem ou a que nós somos devotos. E por conta do pecado, a questão é que o ser humano ele tende a ser guiado pelo seu coração enganoso, pelos seus apegos distorcidos, pelo desejo de encontrar um caminho, um atalho de ganho rápido, de ganho pessoal, de se voltar contra tudo e contra todos, para garantir que você vai encontrar sucesso e prazer nas áreas que você deseja. E o fato é que a decisão de Ruth, ela pode ser resumida como esse apego fervoroso a Deus, que faz ela se voltar dos caminhos que ela tinha como uma opção de zona de conforto, de sucesso, de crescimento, de esperança, e ela vira as costas para tudo isso, para contemplar a Deus e a vontade de Deus. Retroceder nesse sentido, que agrada a Deus, pode ser resumido dessa maneira: voltar-se para Deus, voltar-se para a vontade de Deus. Esse é o tipo de retrocesso que vale a pena. Perder para ganhar. Jesus disse isso várias vezes. Quem perder a sua vida por minha causa, a ganhará. Retrocesso que vale a pena. E é muito interessante a gente pensar que esse conceito de conversão, que a gente tem hoje estabelecido por causa do Novo Testamento, a gente tem esse conceito claro de entender o que é conversão, o que é colocar a fé em Jesus. Esse conceito, ele não estava plenamente desenvolvido no Antigo Testamento, no tempo de Ruth.
Jesus não tinha vindo ainda. Agora, esse conceito, ele estava plenamente fundamentado e apresentado, ilustrado em várias histórias e acontecimentos do Antigo Testamento. Inclusive na história de Ruth. A grande questão é que Ruth, ela era moabita. Se você não sabe o que era um moabita, ele era um inimigo voraz de qualquer pessoa que fosse do povo de Israel. E não só isso. A tradição e alguns comentários estabelecem que todo moabita, ele se considerava um inimigo do Deus dos israelitas, do Deus do povo de Israel. Eles adoravam um Deus chamado Camus, um Deus sanguinário, o Deus da guerra, o Deus da vingança, o Deus que garantia atalho para ganho pessoal. E aí a gente vê uma ênfase. A ênfase aqui na fala de Ruth é o seguinte: que o Senhor, ela está selando a decisão de voltar-se para Deus usando o nome Senhor. E aqui no original o nome Senhor é Yahvé. É um nome pactual. Tem total relação com Deus chamando homens e mulheres, oferecendo uma promessa, uma aliança para uma nova vida, e essas mulheres, esses homens estabelecendo uma nova ordem na sua vida com base na sua nova relação com Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Tem até uma perspectiva, só uma curiosidade, o nome de Abraão ele foi mudado, de Abrão para Abraão, o nome de Sara também foi mudado. E tem uma perspectiva de que uma parte do nome Yahvé foi acrescentado no nome de Abraão e de Sara. Como a gente conhece eles, Abraão e Sara, porque eles carregavam então a identidade do Deus que fez uma aliança com eles. Olha que bonito. E Ruth usa o nome de Yahvé. É o estabelecimento de uma devoção mesmo. Ela está se voltando totalmente para Deus e está reconhecendo Deus como Deus da aliança. E a segunda aplicação que a gente tem é que a devoção autêntica a Deus não impõe contrapartidas, porque está baseado numa aliança. E por isso que, para quem tem uma aliança com Deus, retroceder não é um problema, não deve ser um problema. Deve ser solução, sempre que necessário. Para quem tem um relacionamento com Deus, uma devoção autêntica, retroceder não pode ser motivo de vergonha, deve ser motivo de regozijo, a oportunidade de realinhar a vida, voltar-se para Deus, voltar-se para a vontade de Deus, é o que Provérbios diz. Nós lemos o texto, ainda que aquele que tem um relacionamento autêntico com Deus caia 7 vezes. 7 vezes ali é poético, 7 tem essa conotação de uma queda completa. Ainda que ele viva caindo, se ele se levantar, tendo uma aliança com Deus, ele estará de pé. A devoção autêntica não impõe contrapartidas. E Ruth, quando ela decide voltar-se para Deus, estabelecer uma devoção autêntica, ela sabe que tem um custo, ela sabe que o caminho mais fácil seria voltar com Orfa para Moabe, para se casar de novo, para recomeçar a vida e esquecer toda essa tragédia. Mas ela opta em voltar-se para Deus, sem contrapartidas. Imagine, se você estivesse no lugar dessa mulher, você está ouvindo falar de um Deus bom, um Deus de aliança, você perdeu o marido, sua sogra perdeu o marido, a família foi toda desmantelada. É muito provável que uma pessoa que não tivesse profundidade no conhecimento de Deus pensasse assim: cara, não sei não, hein? Vou voltar com essa mulher aí, velho. Quem que é a próxima na lista para morrer? E ela poderia ter talvez feito uma barganha, tentado fazer um combinado com Deus. Noemi, eu volto com você, mas vamos orar, porque se Deus atender a nossa oração, a gente ganhar um carro para a viagem ser mais tranquila, eu vou contigo. Noemi, eu vou com você. Deus, estou me voltando para você, mas eu queria casar. Familiar? Deus, eu quero viver, eu quero compartilhar minha fé, mas antes eu tenho que me formar na faculdade. Me ajuda a me formar, Deus.
Deus olhando, vai estudar, menino. Deus, eu quero viver e compartilhar a fé, mas antes eu preciso, engrossar minha poupança, eu preciso ganhar dinheiro, estabelecer todas as coisas. Louco! Novo Testamento tem esse aviso: louco, quem você pensa que é, achando que ganhar, avançar e garantir segurança é o caminho para depois oferecer o resto para Deus. Louco, essa noite pedirei a sua alma. Você acumulou, avançou. Avançar sem renunciar, gente, é a mesma coisa que pegar um atalho para um caminho de derrocada, de ainda mais distância de Deus, da vontade de Deus. E é por isso que Jesus, em Lucas 14, diz: se você não tomar a sua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Marcos, capítulo 8, versículo 36 diz: que vantagem há em ganhar o mundo, mas perder a vida? Que vantagem! E a gente analisa esse contexto, as consequências dessa decisão de devoção autêntica de Ruth, e a gente precisa reconhecer, ela não tinha nada a ganhar. Na verdade, ela tinha muito a perder. Era uma decisão contraintuitiva. As pessoas que talvez estivessem analisando de fora, falam: meu Deus, ela vai afundar ainda mais no buraco que essa velhinha. Na perspectiva humana, Ruth estava retrocedendo ainda mais, mas na perspectiva de Deus, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, Ruth estava sendo reposicionada como nunca antes, para voltar a avançar, para viver uma vida significativa, e deixar uma marca não só na vida de Noemi, não só na vida da sogra e da família, mas das próximas gerações, e a história dela se conecta com a história de Jesus, que esbarra na nossa vida. Esse é o nível de proporção da ação de Deus, cujos pensamentos não são os nossos pensamentos, os caminhos não são os nossos caminhos, que deseja te incluir na grande história que Ele está escrevendo. Alguns comentaristas arriscam dizer que a fé de Ruth, esse movimento de devoção dela, é ainda mais impactante do que a devoção de Abraão. Não como um demérito de Abraão, mas o fato de Ruth decidir se voltar para Deus, sem contrapartidas, é muito impactante como uma mulher naquele tempo. Abraão ouviu a voz de Deus, e Abraão recebeu uma direção, uma promessa. Ruth não tinha nada, e sem nada, ela diz: Deus, eu vou com essa mulher, e eu vou viver, eu vou compartilhar a fé. O povo de Israel vai ser o meu povo. E sabe, aqui tem um ponto fundamental, que eu espero que nós como igreja, ou se você que está chegando aqui pela primeira vez, possa ouvir isso como um testemunho de que você encontrou uma igreja diferente. Devoção autêntica a Deus implica em um compromisso autêntico com outras pessoas. Estou cansado de ouvir gente dizendo assim: pastor, ora por mim, porque eu quero, aumentar o meu nível de espiritualidade, eu quero, experimentar níveis mais profundos. Cadê você no culto? Cadê você na celebração? Cadê você no GP? Cadê você? A sua devoção a Deus, se ela é autêntica, ela implica em um compromisso com outras pessoas. Mas vai ser difícil, pastor, e tempo para isso? Vai ser mesmo, custa, e é por isso que chama devoção, é um apego fervoroso, que você estabelece para não abrir mão daquilo que é prioridade. E isso sim, vai necessariamente ter que afetar a tua agenda, o seu tempo, a forma como você lida com a vida. Ah, mas pastor, meu santo não bate com as outras pessoas da igreja, eu não me identifico com ninguém. Se você se identifica com Jesus, bem-vindo à sua nova família. E é incrível, Ruth, ela responde, no versículo 16, dizendo: não é só o seu Deus que vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. Ruth, como moabita, era alguém que se considerava inimiga dessas pessoas, e ela diz: o seu povo vai ser o meu povo.
Eu vou aonde você for, eu vou viver onde você viver, eu vou me relacionar com as pessoas que pertencem a Deus, eu vou ter um compromisso com outros, não só com Deus. E aí a gente salta no tempo, e a gente olha, por exemplo, para a oração de Jesus. À medida que ele estava indo para a cruz, estava se aproximando desse momento, ele começa a orar, e ele ora não por ele mesmo só, ele ora por aqueles que ainda iriam crer. Ele ora pelos discípulos dele, mas também por aqueles que ainda iriam crer. E a principal preocupação de Jesus é essa daqui. A principal preocupação de Jesus na oração era a profundidade do relacionamento e do compromisso de seus discípulos com Deus, mas não só isso, uns com os outros. Nas palavras do próprio Jesus: agora deixo este mundo, eles ficam aqui. Deus, eu estou indo, Pai, para a sua presença. Pai Santo, o Senhor me deu esse nome. Agora protege os meus discípulos, protege essa família que o Senhor está formando, para que eles estejam unidos, como nós estamos unidos. E a oração de Jesus era para que os discípulos experimentassem esse tipo de relacionamento autêntico com Deus, mas uns com os outros. O tipo de relacionamento que não se volta só para Deus na espiritualidade, se volta para o outro, come com o outro, toma café com o outro, vai na casa do outro, ama o outro, socorre o outro, se compadece do outro, abre tempo para ter comunhão uns com os outros na igreja. Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento, assim como eu me entreguei a vocês, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará a devoção de vocês. O amor de vocês uns pelos outros. Olhem ao redor. Se você é da Multi, olha ao redor. O seu amor por essas pessoas e o teu nível de intencionalidade de viver com elas, de cuidar delas, prova se você tem devoção autêntica ou é simplesmente uma espiritualidade gourmet de vir na celebração e ouvir uma música boa. Jesus está deixando a letra para a gente, ele está dizendo assim: olha, tem muita coisa em jogo. Não pensem que se voltar para Deus e corrigir a vida no aspecto moral e espiritual, transcendente, é tudo que eu espero de vocês. Isso é o início, vocês precisam se voltar uns aos outros e não abrir mão desses relacionamentos. Francis Schaeffer, ele diz o seguinte: a nossa união no nosso relacionamento uns com os outros é o argumento final da nossa fé. A nossa união é o argumento final de que a nossa fé é autêntica. E sabe, a vida de Ruth, de uma maneira integral, todo o futuro dela foi atrelado à devoção dela, o comprometimento dela com o povo de Israel, ser recebida, acolhida dentro da comunidade de fé. Todo o tempo dela, toda a energia dela, a gente vai ver isso na semana que vem, à medida que a gente olhar para Ruth e Boaz. Ela se entrega às pessoas, ela se doa, ela é um espelho de Jesus. Uma mulher no Antigo Testamento que viveu de uma maneira tão impressionante, tão improvável, que é alguém que espelha o tipo de relacionamento que Jesus tem com a igreja. O jeito que Ruth caminha com Noemi, uma mulher que estava num momento difícil, é um espelho do Jesus que quer caminhar com você, independente de qualquer momento que você esteja vivendo. E a gente chega no final da decisão de Ruth, e Ruth vai ao extremo. Ela diz assim: onde você morrer, ali morrerei. Não tem mais volta, sem volta para casa. Aonde você morrer, ali eu morrerei, e serei sepultada. Ruth fez uma aliança e permaneceu firme nessa aliança. E a boa notícia é que eu e você às vezes somos ruins de preservar alianças, mas Deus enviou Jesus para que uma aliança entre Ele e nós jamais fosse rompida, para que a gente pudesse ter a oportunidade de seguir avançando, mas toda vez que for necessário, olhar de novo para Deus, retroceder e ser reposicionado para avançar.
Jesus foi além de Ruth, ele se tornou um de nós, ele se encarnou, ele assumiu aquilo que poderia impedir a gente de ter uma aliança com Deus. Ele pagou o preço para a gente não ser daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás do jeito de Orfa, mas do jeito de Ruth. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Posso te falar uma coisa? Suas decisões importam. Deus é soberano, mas as suas decisões importam. E elas podem marcar a vida das pessoas que vivem ao seu entorno e para muito além disso, das pessoas que você sequer conhece, que estão adiante na sua história, aguardando um testemunho de alguém que tem uma aliança com Deus. Suas decisões importam. O que você faz ou deixa de fazer afeta não só a vida de quem você ama, mas de pessoas que você ainda sequer conhece. A história de Ruth prova isso. A soberania de Deus garante isso. E eu queria te chamar a um momento de oração, a se colocar de pé, para nós avaliarmos o nosso movimento de avanço. Talvez você seja como Ruth, que nessa noite precisa voltar-se para Deus pela primeira vez, colocar a fé em Jesus e dizer, sem volta para o velho caminho. Eu quero entregar meu coração a Deus, eu quero viver uma nova vida. Mas talvez você seja Noemi. Talvez você tenha algumas áreas da sua vida empacado e você não sabe para onde ir. E eu estou aqui para te dizer que talvez não seja uma questão de ir, seja uma questão de voltar atrás. Provérbios, a sabedoria bíblica, estabelece que o tolo é aquele que não se volta, ele não retrocede, ele não se curva. E essa expressão do tolo precisa repreender o nosso coração. Quem somos nós? Será que tem margem para a gente se curvar? Para a gente reconhecer, talvez, que nós nos distanciamos de Deus e da vontade dEle? Será que a gente pode ser um tipo de igreja que não se envergonha em voltar atrás, caso seja por conta da nossa relação com Deus? Uma igreja que não está preocupada em tomar prejuízo, mas está preocupada em fazer o que for necessário, olhando para Deus e para a vontade de Deus e querendo ser um testemunho para deixar um legado para as próximas gerações. Eu quero orar com você. Deus, nós estamos aqui e nós queremos, no nome de Jesus, orar para que o Senhor faça de nós pessoas que retrocedam com facilidade, que se arrependam com velocidade. Gente que não está preocupado com a própria reputação, mas gente que está preocupado com o que o Senhor pensa. Gente que está preocupado com o nível de intimidade que tem contigo e com o nível de obediência que estabelece de domingo a domingo, de segunda a segunda. Se você está aqui nessa noite ainda de olhos fechados e você deseja se voltar para Deus pela primeira vez, diz assim: Deus, eu quero me voltar da minha maneira de viver, das minhas talvez tradições, de uma espiritualidade que talvez eu desenvolvi em algum momento da minha vida, eu quero começar do zero. Se você quer começar do zero, eu quero orar por você. Se você está na transmissão, acompanhando e quer tomar essa decisão, você pode enviar uma mensagem para a gente no Instagram ou deixar nos comentários, a gente vai entrar em contato com você, nós queremos orar pela sua vida. Se você é alguém que quer recomeçar do zero, essa é a oportunidade. Eu quero orar por você. Deus, no nome de Jesus, desperta a cada domingo, seja no auditório, seja, Deus, fora das quatro paredes dessa igreja, por meio da multi, novas decisões de arrependimento, que calibram a rota e reposicionam vidas e histórias para a glória do Senhor e para o bem delas. Agora, se você está aqui hoje, talvez tenham áreas da sua vida que estejam estagnadas, você está se sentindo como Ruth, como Noemi, cara, não sei mais para onde avançar. Se você está nesse momento e quer pedir sabedoria para Deus, para discernir se você precisa retroceder e voltar em algum aspecto da sua vida, eu quero orar por você também. Faz o sinal com a sua mão, eu quero orar. Deus, as pessoas que estão aqui, que estão sinalizando um desejo de discernir como retroceder de um jeito que agrade ao Senhor, como recalcular a rota, nós pedimos agora, no nome de Jesus, nos conceda isso. Nós queremos Jesus, nós queremos mais
de um relacionamento autêntico contigo, nós queremos experimentar a tua vontade, e nós pedimos, faz dessa igreja uma igreja que se volta para Deus, se volta para o próximo, se volta para Campinas, se volta para as próximas gerações, sempre que necessário, recalculando a rota por amor a Jesus. Tire um tempo, converse com Deus.